Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu trago mais uma palavra com vocês, que está no livro de Tiago, no capítulo 1, o verso 19 ao 27. É referente sobre a palavra do Senhor, a prática da palavra. Porque muita gente às vezes lê ou escuta, mas não ouve e nem pratica a palavra de Deus, né? E aqui tem uma lição muito boa para cada um de nós. Vamos lá. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e se foi, logo que esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura, imaculada para com Deus, só um momento. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém, gente? Olha, essa palavra é muito forte, né? É uma palavra que o apóstolo Paulo, né, está falando aos Gálatas. Gálatas, perdão, o Tiago está falando, né? O Tiago que está falando essa palavra aqui. E é pura verdade. É porque eu estava fazendo outra pregação, aí eu estou misturando as coisas aqui. Me perdoa, tá? Mas vai ficar tudo bem, já está tudo bem, é Tiago mesmo. Então, o que acontece? Muitas pessoas elas vão para a igreja e às vezes elas estão dentro da casa de oração, o corpo dela está ali, a matéria dela está ali, mas a mente, o pensamento está lá fora, está em outras coisas, está em problemas, está em outras coisas. E o que é isso? Ela ouviu a palavra, né, mas não guardou, ela esqueceu, logo saiu dali da igreja, pergunta. Muitas das vezes, dentro da casa de oração, eu pergunto assim, sabe, de uma semana para outra, qual foi a última palavra que eu preguei? Para saber se a pessoa realmente guardou a palavra, se a pessoa estava atenta à palavra, né? Porque o mais importante é nós guardarmos a palavra. Guardarmos só não, devemos praticar também. Porque a gente não pode ler, ouvir a palavra de Deus e não praticar ela, porque não vai adiantar nada. É a mesma coisa que você ler um livro qualquer, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz.
E ela veio para se cumprir. E mediante que você guarda e pratica ela, ela se cumpre na sua vida. Porque se você não praticar, não cumprir a palavra, não guardar a palavra no seu coração, o inimigo vem e rouba a palavra de você, né? E aquela palavra é como aquela parábola do semeador, né? Então aquela palavra ficou perdida, perdida. Então foi mais uma bênção que você perdeu, né? Porque aquela palavra aí vai edificar cada um. Porque Deus sempre fala conosco através da sua palavra, né? Como está escrito lá em Provérbios, na multidão das palavras não falta transgressões, mas o que modera os seus lábios, morderam os seus lábios, é prudente, né? Provérbios 10:19 fala isso, né? Então, nós temos que ouvir mais e falar menos, né? Porque é muito bom a gente não só ouvir, mas guardar, praticar aquela palavra. Porque essa palavra, ela, numa ocasião qualquer, ela vai te servir. Porque se você guardar ela, em um momento que você precisar, você vai usar aquela palavra. Então, gente, vamos praticar, porque tem muitas pessoas que estão dentro de igrejas há anos e anos e não sai daquilo, só esquentando o banco. Esquentando o banco, não prospera, não se levanta. Prosperar que eu estou falando é porque quando Deus está na nossa vida, todas as áreas da nossa vida vai prosperar em termos de sabedoria, crescimento, em tudo, nada vai nos faltar, né? Então, para isso, você tem que viver a palavra de Deus e obedecer. Assim como o Paulo falou lá em Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui o que diz assim, Atos dos Apóstolos 13:26. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temerem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Vocês estão vendo aqui? Atos 13:26. Olha só. Ele está falando que a palavra está sendo enviada para aqueles que temem a Deus, né? Aquela palavra está sendo enviada para aqueles que estão preparados para a salvação. Então essa palavra, ela não veio para qualquer um. Ela não veio para as pessoas que estão no mundo e que não dá crédito à voz de Deus. Ela veio para justamente aqueles que têm Abraão como pai, porque os que têm Abraão como pai, na época, né, tinham temor a Deus, né? E os que têm temor a Deus, ele enviou a palavra da salvação através do seu filho Jesus. Entendeu? Então, é o que nós temos que fazer. Nós temos que dar crédito à palavra do Senhor, que é a palavra da salvação. Porque dentro da Bíblia, muita gente fala, né? Até o diabo fala, né? Mas nós temos que dar atenção à palavra que veio do Pai, através do Filho, né? A palavra que veio do Pai. E se nós temos eles chamamos de Pai, nós temos que obedecer. Porque o filho que não respeita o Pai, é como está escrito na palavra do Senhor, né? Ele disse que o filho que já não é filho, que não gosta de ser corrigido, ele já não é filho, é bastardo, né? Então você não vai querer ser um bastardo, né? Você quer ser um filho. Então, para você ser um filho, você tem que receber a palavra da salvação, guardar, praticar, viver para poder você receber a salvação. Que a salvação vem através da obediência, você recebe o Espírito Santo e nela ele vai te conduzindo às coisas erradas e às coisas certas. Vamos ver aqui mais outra coisa referente também sobre a palavra, né? Mateus 7:21.
Olha o que Jesus fala. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vocês estão vendo? Não é nem todo aquele. Tem muita gente que fala, Senhor, Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Mas no grande dia, ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Então, são muitas as pessoas que a lei... Quem é que está visitando a viúva, cuidando dos negócios da viúva, o órfão? Muitas pessoas pensam que só nós temos que ter a palavra e a obra. Também, aos pobres. Nós temos que ensinar a palavra da salvação aos pobres, mas também alimentá-los, não só com o espiritual, mas também material, ajudar. E hoje em dia as pessoas são poucos os que ajudam, né? São poucos, muito poucos, porque se fosse assim, estava bom, porque esse centro espírita aí, esses centros espíritas, Allan Kardec, Leon Denis, essas coisas assim, eles dão cesta básica, eles fazem isso. Então, não é pelas obras que você vai ser salvo, entendeu? Vai ser pela obediência e também pela misericórdia de Deus, mas a fé sem a obra é morta, né? Então tem que fazer as duas coisas, né? Mais uma coisa aqui que está falando também, referente à palavra. Está em Lucas 6,47. Olha, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É o Senhor Jesus falando. Então, ele fala sempre sobre a palavra dele. O que vai a eles e medita nas palavras dele. Observa. Nós temos que observar, meditar, para nós termos a revelação dessa palavra. Entendeu? Então, isso é muito importante. Mas aqui em Pedro também, 1 Pedro 3,10, olha o que Pedro diz. Porque quem qualquer quer amar a vida e quer ver os dias bons, refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem enganosamente, engano, né? Então tem muita gente aí falando, mentindo, né? Diz que faz uma coisa e não faz, diz que faz outra e não faz. O próprio Deus, desde a antiguidade, já fala disso. Porque a pessoa tem que se purificar. A palavra de Deus purifica. Vê o que está escrito em Isaías 1,16. É o que o Senhor está falando. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Gente, isso é muito importante, porque nós temos que fazer a vontade do nosso Deus. Nós temos que obedecer a palavra. Nós temos que meditar na palavra. Nós temos que, aos pouquinhos, o Espírito vai dando revelação. Por que muita gente fica reclamando? Eu não recebi o Espírito, não recebi. Porque não obedece. Obedecer a Deus, meditar na palavra, guardar a palavra dele no seu coração. Porque a palavra dele, vocês podem ver, a palavra do Senhor é tão importante que o diabo usou a palavra quando foi tentar Jesus lá no monte, né? Então, o que acontece no deserto? O que acontece? Jesus, o próprio diabo falou da palavra. Porque está escrito, porque dará hora, mandou Jesus se precipitar lá de cima, né? Mas Jesus, dentro da palavra, Jesus combateu o inimigo, né? E logo o inimigo foi derrotado por um pouco de tempo, porque na verdade, gente, nós vamos ser perseguidos até que o Senhor mande nos resgatar. Nós vamos ser perseguidos e nós temos que aceitar isso, porque perseguido, mas não atingido, porque o Senhor venceu o mundo, nós também venceremos. Então temos que ter fé,
Temos que ter fé, temos que usar a palavra, combater a palavra de Deus. Eu sofro muita perseguição do inimigo, mas eu combato com a palavra. E é isso que eu ensino para as ovelhas. E é isso que todos nós temos que fazer. Viver pela fé, pela palavra. Porque dentro da palavra você quebra o inimigo, você quebra a força dele. Você não precisa ficar fazendo palhaçada, tá amarrado, tá na cabeça baixo do meu pé. Não precisa fazer nada disso. O inimigo está te perseguindo, usa a palavra. Usa a palavra, só é disso que você precisa, de mais nada, de mais nada. Porque Deus vai estar ali cumprindo a palavra dele. Porque ele disse que toda a palavra dele vai se cumprir. E ele não é, Deus não mente, né? Deus não é homem para mentir. E se ele deu a palavra dele, ele disse que não vai cair nenhum tio, nenhum jota da palavra, da lei, da palavra dele. Então a palavra dele é uma. Cada palavra que sai da boca do nosso Senhor Jesus Cristo é um mandamento. Cada palavra que sai da boca do Espírito Santo, que foi inspirado através de homens de Deus para escrever a Bíblia, né? No caso, os sacerdotes, não, os levitas, não, os fariseus, os quibras que escreviam, né? Eles, aquelas palavras, essas palavras são vivas e eficazes. E nós temos que crer nisso, porque se nós não crermos na palavra de Deus, nós vamos crer em quem? Como? Como é que nós vamos conseguir alguma coisa? Não adianta você fazer isso, fazer aquilo outro, fazer outro, campanha, fazer não sei o quê. Se você não tiver a fé, não obedecer a palavra de Deus, você não vai conseguir nada. Então, gente, essa é uma palavra que vocês meditem bastante, leiam, releiam e meditem, tá? Eu agradeço muito a oportunidade de vocês estarem aqui comigo, né? Eu vou pedir a vocês que, se gostarem, vocês ativem o sininho lá, né? Se inscreve aí na página do meu canal, né? No caso, que em breve nós estaremos falando ao vivo com as pessoas, respondendo perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tem lá um link, pode ficar à vontade para perguntar, nós estaremos respondendo. Quem tiver dúvida de alguma coisa, tá? Olha, eu agradeço muito a atenção de todos vocês, que Deus abençoe a todos, graça e paz.